Olá a todos, bem-vindos ao Conexão Kinea, programa em que traremos diferentes parceiros para abordarmos temas relevantes de mercado. E hoje temos um convidado super especial, Gabriel Aguirre, que lidera uma das áreas de previdência privada e sucessão patrimonial do Banco Itaú. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A ideia hoje é explorarmos um pouco sobre previdência privada, as principais características, mudanças dos últimos anos e por que é um instrumento tão relevante para planejamento de longo prazo e planejamento sucessório. Existe uma convicção no mercado de que previdência privada não é algo jovem nem moderno. Então, quando a gente pega essa população mais jovem, a gente vê que é uma população muito engajada com temas como criptomoeda, inteligência artificial, temas também muito relevantes, mas que às vezes esquecem um pouco de previdência privada. E quando a gente para olhar tecnicamente, a previdência privada pode ser um excelente instrumento para tomar risco no longo prazo. O que você falaria, Gabriel, para essa população um pouco mais jovem, assim, por que ter previdência privada aqui na carteira de investimentos e pensando já num planejamento de longo prazo? Excelente pergunta. De fato, a previdência ela tem esse estigma, essa questão que muitas pessoas, às vezes por não conhecer ou às vezes por experiências passadas de outros, acabam tendo um viés negativo. Para responder essa pergunta, acho que eu separaria aqui, Paula, em dois blocos. Primeiro, por que a pessoa jovem deveria se preocupar com planejamento de longo prazo? Isso é uma dificuldade do brasileiro já cultural. Mas quando a gente olha para frente, a gente vê uma expectativa de vida cada vez maior. A expectativa hoje, 76 anos e meio. Isso, o Brasil, para o alta renda, isso é muito maior. Mas uma preocupação que deve vir é se a população envelhece, se a gente vive mais, menos pessoas nascem, a primeira preocupação que eu tenho é, será que a Previdência Social vai ser o suficiente? Provavelmente não. Lá na frente, essa balança, ela vira. A gente fala que é a pirâmide invertida. Mais pessoas estarão em fase de benefício e menos pessoas contribuindo. E tem algo interessante também, além do fator expectativa de vida e natalidade, é que as pessoas vivendo mais, saiu um estudo esses dias que as pessoas querem se aposentar aos 55, aos 60 anos. Ou seja, dos 60 até os 90, 95, 100, eu quero manter o meu padrão de vida, eu quero viajar, eu quero poder viver bem, mas quanto será que eu tenho que acumular para poder me permitir viver 30, 40 anos sem trabalhar? Os gastos de saúde hoje correspondem a quase 60% dos gastos das famílias com maior idade, das pessoas na terceira idade. E esses gastos só aumentam. Remédio, cuidador, plano de saúde. Então, como que eu consigo me planejar? E aí, esse é o cenário um pouco do Brasil e por que o jovem deveria se preocupar com o longo prazo. Agora, o jovem ele pode acumular um valor para estar tranquilo na terceira idade e fora de previdência. Mas por que ele faria dentro da previdência? O que a previdência tem de atrativo? E a previdência pode ser e é um ótimo veículo. A questão é que as pessoas precisam entender melhor como funciona o produto. A previdência privada, ela é um veículo de investimento que o governo te beneficia para investir no longo prazo. Se você ficar mais de 10 anos no produto, por exemplo, o seu imposto de renda é de 10%. É um dos menores do mercado. As flexibilidades que os gestores têm buscando retornos elevados e toda a questão de não ter o come-cotas, de poder portabilizar de uma estratégia para outra sem o pagamento de imposto. Então perceba, na verdade, que a Previdência foi criada para que as pessoas obtenham maior retorno no longo prazo. E nem todos conseguem observar isso. Acho que esse é um ponto super importante. A gente vai falar um pouquinho agora quero dar um pouco mais de detalhes para vocês de como funciona isso. Mas basicamente eu acho que vale as pessoas pararem para olhar para a Previdência de uma maneira diferente. Não, legal. Até quando a gente olha para dados, hoje 2 em cada 3 brasileiros não tem reserva para aposentadoria. Quando a gente pega essa população acima de 50 anos, 41% tem algum plano previdenciário. Quando a gente vai para a população mais jovem, esse número cai para 31%. E a gente vê esse ano uma captação líquida em queda,
e 2025, inclusive, podendo ser um ano, né, negativo para a Previdência no mercado brasileiro. Eu acho que antes a gente via um produto talvez com não tantas vantagens, né? Tinham diversas taxas de carregamento, os gestores não tinham tanta flexibilidade, e eu acho que esse mercado vem evoluindo muito no decorrer dos anos. Gabriel, você poderia comentar um pouco, né, dessas principais evoluções nos últimos anos e por que isso, né, é tão importante para o investidor brasileiro? Excelente. Acho que parte do que eu comentei de entender essa nova previdência vai muito nessa linha de parar para prestar atenção como ela era e como ela é. Como você muito bem disse, a previdência tinha taxa de carregamento, as taxas de administração eram muito mais altas, as possibilidades de fundos eram reduzidas e aconteceram algumas mudanças relevantes, né? Então, evoluções dos marcos regulatórios. O gestor do fundo de previdência hoje, ele pode praticamente fazer as mesmas coisas que ele faz em um fundo convencional, né, que a gente chama de fundo 175. Algumas mudanças importantes no mundo de previdência, além dessa parte regulatória, foram a escolha do regime de tributação. Então, ano passado, em janeiro de 24, o governo alterou algo super importante para o mercado, que foi o seguinte: o investidor não precisa mais escolher a tributação, se é regressiva ou progressiva, na largada. Ele só escolhe no resgate. Isso foi muito interessante porque isso ajuda o investidor a pagar menos imposto. Vai um pouco na contramão do que o governo vem fazendo e muitas pessoas não pararam para perceber o tamanho dessa vantagem. Além disso, a gente viu o IOF, que foi uma mudança relevante para o mercado. Inclusive, um dos motivos do mercado de previdência ter uma possível captação negativa esse ano tem a ver com esse marco do IOF, que eu vou falar um pouquinho mais. E o ITCMD, né, o STF declarar aqui inconstitucional a cobrança de ITCMD em planos de previdência, né, pacificando essa questão que ainda era uma zona cinzenta nos anos anteriores. Essas são as principais mudanças do produto no curto prazo. Legal, acho que você comentou um pouco da flexibilidade que a gente tem hoje na gestão, né? Hoje na Kinea, por exemplo, os nossos gestores conseguem acessar diversas classes de ativos e ter exposição tanto no mercado local quanto no mercado internacional através dos nossos fundos. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 50 pessoas aqui focadas em pesquisa, análise e gestão e que fazem parte, né, gerem todos os nossos fundos, tanto previdenciários quanto não previdenciários. Então, a equipe de gestão é a mesma para esses ambos fundos, o que é super importante e relevante, né, na hora de escolher um plano previdenciário. E acho que você comentou aqui, Gabriel, um pouco sobre essa mudança importante, né, na hora de escolher a tributação progressiva ou regressiva na hora do resgate. Uma evolução muito relevante para esse mercado. Quando escolher entre uma ou outra aqui? Que é uma dúvida, né, muito frequente que aparece aqui pra gente. Excelente. Bom, essa mudança ela é importante. Então, antigamente, como funcionava? Quando eu contratava um plano de previdência, eu era obrigado a escolher se eu queria estar em uma tabela progressiva ou regressiva. E era uma decisão muito difícil de se tomar, porque essa tributação ela só vai incidir no momento do resgate. Como que eu vou saber o que é melhor para mim, se é a regressiva ou progressiva, no momento da contratação? Muitas pessoas contratavam a progressiva, imaginando que poderia ser melhor, e lá na frente se davam conta de que era melhor ter escolhido a regressiva. E eu não podia trocar. Eu até podia, mas voltava a contar do zero. Então como é que funciona hoje, né? O investidor escolhe na saída entre uma ou outra. A tabela progressiva, ela funciona igual a nossa tabela de salário. Do valor que eu resgatei, aquele valor vai entrar como rendimento. E eu vou ser tributado de 0 a 27,5. A diferença é que eu sou tributado em 15% na fonte, e depois eu compenso para mais, para menos. A maioria dos investidores aqui nesse regime acaba pagando algo mais próximo de 27,5, porque aí o saque da Previdência soma com as outras rendas e eu acabo indo para uma tributação maior. É sempre assim? Não. Pode ser que eu tenha uma renda tributável baixa ou altas despesas de saúde e naquele ano meu imposto de renda permite uma tributação até reduzida, podendo chegar até zero, mas é um pouco mais raro. A tabela regressiva, por outro lado, ela é mais simples, ela tem uma regra. Ela começa em 35% e a cada 2 anos ela cai 5%. Ou seja,
Após 10 anos, ela chega em 10%. Ela vai de 35, 30, 25, 20, 15 e 10. Aqui é mais fácil. Na hora do resgate, eu vejo há quanto tempo que esse dinheiro estava lá. Ah, esse dinheiro estava lá há 8 anos, de 8 a 10 anos. Então, já estou em 15% de imposto. Mais que 10 anos, 10% de imposto. Lembrando que, quando eu contrato um VGBL, esse imposto ele é somente do rendimento. E quando eu contrato um PGBL, esse imposto é sobre o total. Na prática, Paulinha, eu vou fazer uma simulação no resgate. Na regressiva, eu vou olhar lá, vai estar lá, por exemplo, 10%. Na progressiva, eu vou ter que fazer uma conta com o meu imposto de renda. Talvez chamar o contador, ou mesmo aqui o nosso time de especialistas, para fazer a conta. Geralmente, a regressiva, no longo prazo, faz mais sentido, mas é caso a caso. Legal, bacana. Acho que foi super esclarecedor aqui. Que ótimo. E uma outra mudança muito relevante na indústria que você comentou, né, foi a questão do IOF nos aportes de previdência. O que mudou para esse ano, né, e o que vai mudar para o ano que vem? Se você puder esclarecer esses pontos. Sim, claro. O IOF ele veio com uma surpresa. Meio do ano desse ano saiu até inesperadamente esse decreto que colocou o IOF em alguns outros tipos de aplicações, mas impactou aqui principalmente o VGBL, tá? Então deixar claro nesse início que para PGBL isso não se aplica e nem para portabilidades entre seguradoras. A regra do IOF ela vale para aportes novos a partir do 11 de junho de 11 de junho de 25, sobre aportes em VGBL esse ano que excedam R$300 mil e a partir do ano que vem R$600 mil. Então na prática, o que mudou? Antigamente eu podia colocar um valor em previdência elevado e acho que pode ter até sido por isso que essa lei passou a vigorar. Por quê? As pessoas muitas vezes esperavam a uma idade avançada, vendiam os imóveis, vendiam os ativos e colocavam tudo em VGBL, talvez já pensando em um planejamento sucessório. Para mitigar esse movimento tardio e para estimular as pessoas a investirem ao longo dos anos, o governo colocou essa trava. Até R$300 mil esse ano, eu não tenho IOF. Aportei mais que R$300 mil sobre o que exceder 5% de IOF. A partir do ano que vem, a regra muda. O valor é R$600 mil. Então a dica muito importante aqui, para as pessoas não deixarem isso para depois, é todo ano aproveitar esse benefício. Até 31/12 agora, aproveitar os 300 mil e a partir do ano que vem colocando esses 600 mil ano a ano sem imposto. Acho que é um pouco dessa mudança relevante que acaba afetando o mercado, porque a captação diminui dado que as pessoas evitam pagar esse IOF. Tá? Posso pagar o IOF? Pode fazer sentido? Talvez sim. Talvez eu queira colocar mais e pagar o IOF, que mesmo assim vale a pena. Acho que quando a gente falar de sucessão, vou deixar mais claro. Legal, bacana. Acho que em termos tributários também, a gente tem algumas vantagens conhecidas aqui, né? Como a dedução de até 12% da renda bruta anual em PGBL, isenção de come-cotas e portabilidade sem custos. Se você puder abordar um pouco mais no detalhe, né, cada uma dessas vantagens e por que isso é tão importante quando a gente pensa no longo prazo? Bom, a primeira delas é o PGBL, né? O PGBL é uma estratégia fantástica para abatimento de imposto de renda. Qual que é a história aqui, né? Quando a gente declara o nosso imposto de renda, a gente consegue abater algumas despesas. Tudo que eu abato com saúde, por exemplo, faz com que eu pague menos imposto. Alguma despesa com educação dos meus dependentes ou minha também me abate. Qual que é a lógica disso, né? O governo ele entende que se ele não está me dando a saúde pública que ele deveria, eu estou tendo que gastar do particular, que eu pago menos imposto. Se eu não estou tendo a educação pública que eu deveria, eu gasto do meu bolso, que eu também pago menos imposto. E a Previdência não é diferente. Se eu invisto de maneira particular no meu PGBL, talvez porque o governo não vá conseguir me dar o INSS no futuro, ele me dá um abatimento fiscal. E poucas pessoas sabem disso e poucas pessoas usam isso. Então, o PGBL nada mais é que eu todos os anos coloco ali até 12% da minha renda anual, da minha renda tributável, e isso abate da minha base de cálculo, fazendo que eu pague menos imposto. Tem uma regrinha de bolso, que é o seguinte, a cada R$100 mil de renda que eu tenho por ano, eu
coloco lá 12 mil a cada 100 mil, que é 12%. Quanto volta para mim? 3,3% da minha renda anual. Então, na prática, se eu ganho 100 mil por ano e coloco os 12 mil, volta para mim R$ 3.300. Se eu ganho 200 mil por ano, volta para mim R$ 6.600 e assim por diante. Então, é o dinheiro que eu brinco que ele está na mesa e o investidor decide se ele vai para o governo ou se ele vai aportar isso dentro do fundo de previdência e render a favor. Então, é uma estratégia que todos que fazem a conta, que entendem o benefício, começam a fazer. Se você ainda não faz, vale a pena entender e usar aqui, obviamente, os nossos produtos, os produtos da Kinea como solução. Muito interessante, Gabriel. Tem mais, né, Paulinha? Você falou sobre também come-cotas e Sim, portabilidade. Portabilidade. Come-cotas. Então, o conceito de come-cotas, ele é um conceito que ele atinge os fundos de investimento. Previdência também é um fundo de investimento. O que é o come-cotas? Todo maio e novembro, último dia útil do mês, o governo ele antecipa imposto de renda. Então, na prática, o que é isso? O governo está falando o seguinte: eu não quero esperar você resgatar o seu investimento para eu ganhar o meu imposto. Mesmo sem você resgatar, eu vou lá 2 vezes por ano, 1 vez por semestre, e vou antecipar, geralmente, 15% de imposto em fundos. Em fundos eu não tenho opção, eu tenho que pagar. Tá? Agora, nos fundos previdenciários, que muitas vezes rendem igual aos fundos, eles não têm a incidência de come-cotas. Então você imagina, Paula, eu tenho um fundo de investimento por 2, 3, 5, 10, 15 anos e todo esse recurso que iria semestralmente para o governo está dentro do meu plano de previdência, rendendo ao meu favor a juros compostos. A gente fez um estudo, um aporte de 1 milhão, e em 4 anos o investidor pode deixar algo perto de 20 mil reais para o governo. E a pergunta que fica é: você prefere esses 20 mil no bolso do governo ou dentro do seu fundo previdenciário? E aí dentro do fundo a gente tem um rendimento a longo prazo, o que torna até a previdência privada mais rentável do que os fundos de investimento no médio e longo prazo. E por fim, a portabilidade é uma vantagem imensa, por quê? Em fundos de investimento, eu estou em um fundo multimercado. Cansei da estratégia, quero ir para a renda fixa. Eu resgato o fundo, pago o imposto e vou para a renda fixa. Cansei da renda fixa, quero ir para ações. Eu pago o imposto, coloco em ações. Na Previdência, não. Na Previdência, além de todas essas vantagens e além de todas as opções para asset allocation, eu consigo, em um botão, trocar de um fundo para o outro sem a incidência de imposto. Então, ele me permite circular em diversas classes de ativos sem o pagamento de imposto, ou seja, somente diferindo o imposto para o final. Legal, acho que olhando sob essa ótica, né, grande parte do recurso de longo prazo do investidor brasileiro deveria estar em previdência, né, por conta de todas essas vantagens tributárias e por essa questão de você conseguir reequilibrar a sua carteira de acordo, né, com a fase da vida que você está. Então, putz, você quer tomar mais risco, você consegue estar em um fundo com uma característica um pouco mais agressiva, menos risco, mais conservadora, fazer essa portabilidade que você comentou, né, sem ter que pagar o IR, o que é super interessante. Perfeito. E acho que a gente falou muito aqui de planejamento no longo prazo. Mas o instrumento Previdência também é muito utilizado para sucessão patrimonial, né? Acho que principalmente porque não entra em inventário e pela questão, né, de não ter a incisão do ITCMD. Se você puder comentar um pouco mais no detalhe, né, por que isso é tão importante, até para ter uma liquidez, né, na família, no beneficiário, em momentos tão delicados. Excelente, e penso aqui que para planejamento sucessório, a Previdência ela é o veículo mais utilizado de investimento. Talvez as pessoas não entendam muito como funciona isso. Uma reflexão importante para o investidor é: do meu patrimônio, dos meus investimentos, quando vier a faltar, o que vai ficar travado em inventário e o que vai direto para a família? E a maioria dos ativos e do patrimônio nosso, ele acaba travando em inventário. O que é travar inventário? Eu preciso acionar um advogado, levantar os meus bens, enumerá-los, entender os herdeiros, pagar os impostos de TCMD e ao fim desse processo, depois de um custo de mais ou menos 12, 15, podendo chegar até 20% do patrimônio,
aí sim o dinheiro é transmitido, o patrimônio é transmitido para a família. Só que a previdência privada, como você muito bem disse, ela é o único produto de investimento que não transita por inventário. A família, ela recebe em até 30 dias corridos. Eu estipulo no meu plano de previdência para quem eu quero que vá o recurso, coloco os beneficiários, os percentuais, e a família rapidamente recebe isso. As famílias usam a previdência para facilitar para os herdeiros a liquidez, para que a família receba rapidamente o recurso e use aquilo para pagar todos os impostos devidos do resto do patrimônio. Quanto maior o patrimônio que eu deixo em previdência, maior eficiência fiscal, menos impostos, menos custos para a família e mais facilidade. O ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, que cada estado cobra uma alíquota, podendo ser até 8%, também não existe dentro da Previdência. Isso foi pacificado esse ano, ou final do ano passado, e nenhum estado hoje faz retenção de ITCMD em planos de Previdência. Então, assim, usar a Previdência para sucessão é algo muito importante. Pode mudar no futuro, as leis podem mudar, a Previdência pode passar a compor inventário, pode, mas a gente não vê isso no curto prazo podendo acontecer e a gente explica isso muito bem como uma opção de planejamento sucessório. Legal, acho que é uma forma de direcionar, né, o que a pessoa gostaria que fosse feito e facilitar a vida, né, de quem, enfim, vai executar de fato esse plano dos beneficiários, da família. Perfeito. Eu posso distribuir da maneira que eu prefiro. Apesar de não entrar em inventário, não é recomendado e não deve ser feito que o cliente eventualmente fira a legítima, ou seja, deixe mais patrimônio para pessoas fora da família ou beneficie herdeiros. Ele pode fazer isso, mas dentro de um limite dos 50% da disponível. Tá? Agora, pensando em sucessão patrimonial, a economia que eu tenho, a gente tem até um exemplo de um patrimônio de 5 milhões fora de previdência, os herdeiros vão ficar com algo próximo a 4 milhões e 200, porque eles vão ter todo o custo do inventário. Se esse cliente tivesse o patrimônio inteiro, eu sei que isso não acontece, mas só para elucidar aqui, em previdência, os 5 milhões iriam para a família. Tá? Tem o imposto de renda da previdência, claro, geralmente é usado o VGBL, que é só do rendimento, mas isso é muito facilitado e muito utilizado, e cada vez mais utilizado, apesar do IOF, tá? A gente continua vendo muitas pessoas usando o instrumento para sucessão. Alguns pagando o IOF ao invés do ITCMD. Então, se no meu estado o ITCMD é de 8%, pode ser que eu prefira pagar 5% de IOF e a família não pagar nada de inventário ITCMD do que acabar ficando em outro investimento e ter a cobrança integral dos custos do inventário. Excelente ponto, muito esclarecedor. E para quem está nos assistindo hoje, né, e quer dar o próximo passo aqui, quais critérios devem ser analisados na hora de escolher um bom plano de previdência? Ótima pergunta, né? Partindo para a prática agora. Bom, quando eu olho para um plano de previdência, eu preciso considerar, primeiro, se eu vou escolher o VGBL ou o PGBL. Tá? Geralmente eu posso ter os dois. Eu posso ter o PGBL para abatimento fiscal, que tem um limite, e o VGBL como investimento e como planejamento de aposentadoria. Escolho muito bem as proporções do que é um e o que é outro. O regime de tributação já não é mais necessariamente uma preocupação, porque eu só vou escolher isso lá na saída. Eu devo olhar a classe de ativo do fundo, escolher de acordo com o meu perfil de investidor, se é um fundo de renda fixa, de renda variável, multimercado. Olhar, obviamente, as taxas dentro desse produto para ver se faz sentido. Escolher um valor que pode ser mensal ou anual, e aí é interessante fazer uma conta, uma simulação do quanto que eu vou precisar para pagar a despesa de saúde ou para pagar ou ter a minha aposentadoria tranquila. E é basicamente isso, não existem grandes travas ou grandes decisões a serem tomadas. Acho que a mais importante é entender que o produto faz sentido, entender que o cenário pede para que eu me planeje e tomar ação e começar o quanto antes. Legal, bacana. Bom, Gabriel, queria agradecer a sua participação no programa de hoje e para quem nos acompanha, nos vemos no próximo Conexão com Kinea.